E aí, meu povo, como vão vocês? Eu sou a Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e no vídeo de hoje eu quero fazer uma apresentação de quem sou eu, como que foi a minha carreira dentro da dança, o que eu tenho feito ultimamente e como que eu posso te ajudar. Bom, minha história começa o seguinte: eu comecei o balé um pouco tarde, para os padrões normais. Eu comecei com 9 anos de idade, através de um projeto social na cidade de Diadema, que eram as oficinas de balé clássico dentro do Centro Cultural Vila Nogueira. E depois de um tempo, a coordenadora das oficinas, que era a Zandra Maria Teixeira, resolveu se unir à professora Luísa Gentili e fundar o que a gente chamava de Associação Passo a Passo. E foi lá que, de fato, a minha formação como bailarina começou. Como eu já tinha feito essas oficinas em Diadema, quando a gente abriu a Passo a Passo de fato, eu já estava enquadrada mais ou menos no segundo ano do balé clássico. Então foi lá que eu comecei a minha formação especificamente. Quando eu estava lá para o 7º ano de formação, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, 16 anos, foi quando a professora Luísa me convidou para começar a estagiar dentro da escola, dando aulas de balé clássico. Eu lembro até hoje que a minha primeira turma de balé era uma turma adulta de balé iniciante. E eu lembro que, se eu não me engano, tinham 2 meninos na turma. Então, para mim, foi um desafio duplo. Primeiro, não era baby class. Segundo, era uma turma de adultos. Terceiro, tinham meninos. Até então, eu não tinha contato como que era a técnica masculina. Mas tudo bem, comecei a dar aula e deu tudo certo. 2 anos depois, a gente fez a nossa formatura. E aí, até lá, eu já tinha uma grande experiência, já tinha dado aula de ponta, já tinha começado a profissionalizar algumas das minhas alunas. E cheguei a dar aula até para alunas de 5º ano. Depois desse período, desses 2 anos já dando aula, a gente fez a nossa formatura. Eu me formei em 2000 e... Que ano que eu me formei? 2011, eu me formei no ano de 2011. E aí a história do BRT é uma história que eu posso contar num vídeo separado, porque é uma história muito engraçada. Quem me conhece sabe. E a partir desse momento eu comecei a trabalhar profissionalmente dentro da área do balé clássico, dando aula, como bailarina profissional da Associação Passo a Passo e também como coreógrafa dos espetáculos da escola. Só que, dentro dessas turmas, eu sempre via que tinham alunas que eram muito bem fisicamente, mas que tinham uma dificuldade ali que eu não conseguia entender. E aí eu pensava, por que fulana conseguia ter a perna aqui e não conseguia encaixar um passeio? E aí eu sempre me questionava, por que o corpo tem corpos e corpos que não conseguem entender da mesma forma? E isso começou a me deixar muito curiosa e muito incomodada. Foi então que lá em 2013 eu conheci o mundo da educação física, que até então eu tinha muito preconceito. Sim, eu achava que a educação física eram pessoas bombadas, que usavam aquelas regatas que vinham até aqui, andava desse jeito e azarava os meninos. E aí eu comecei a desconstruir isso e vi que dentro da educação física a gente pode tratar sobre saúde. Isso começou a me interessar, porque cada corpo é um corpo e a gente precisa entender a individualidade de cada corpo, mesmo dentro de uma prática. Entrei pro cursinho, neste período eu ainda estava dançando, ainda estava dando aula. E aí em 2015 eu entrei para a Universidade Federal de São Paulo, que fica lá em Santos, com curso de Educação Física, e era um curso integral. Então eu tinha aula de manhã, de tarde e à noite eram os cursos de extensão, eram os estágios, era o tempo que a gente tinha para estudar. Então, mesmo dentro dessas disciplinas, eu sempre tentava puxar o lado pro balé. E ainda assim, quando eu entrei na Faculdade de Educação Física, eu pensei, não vou falar sobre dança. Estou entrando para me tornar uma profissional de Educação Física, vou saber sobre esporte, vou saber sobre musculação, esquece a dança. Só que toda a aula que tinha, eu sempre perguntava ao professor: Professor, e o balé? Onde que a gente encaixa isso no balé? E os meus professores sempre falavam: Mas o balé
complicado, né? Não tem muito o que fazer. Porque bailarino a gente não entende muito, não tem tanto na ciência. E aí eu sempre ficava com aquela pulga atrás da orelha de que por que a gente tem inúmeros estudos em tudo quanto é lugar e não tem o bendito do estudo da dança. No segundo ano de faculdade, eu e a minha professora da época, a gente acabou abrindo uma extensão, que era de quê? Isso mesmo, estava lá eu no balé de novo. E era uma extensão que oferecia aulas de balé clássico para os alunos da graduação, de forma lúdica mesmo. Uma pessoa queria voltar a dançar ou estava num período muito estressado dentro da faculdade, então a gente oferecia essas aulas como um modo de atividade física de verdade. E aí aquilo começou a me mexer, né? Falava, cara, eu gosto muito ainda da dança. Eu tô aqui, mas eu ainda gosto muito da dança. E foi então, na metade do terceiro ano da faculdade, que eu cheguei no meu professor de fisiologia e falei, olha professor, na dança acontece isso. Eu quero entender isso. Tem como? Onde que você pode me ajudar? E aí a gente iniciou o nosso projeto de pesquisa, que acabou virando o meu TCC, que eram os índices de fadiga em bailarinos. Para minha infelicidade, o que era para ser um projeto de pesquisa com bailarinos especificamente, por conta de toda uma burocracia que muitos universitários já devem conhecer do Comitê de Ética, a gente não conseguiu fazer a coleta específica desses índices. Acabou virando uma revisão bibliográfica, que inclusive se vocês quiserem eu posso disponibilizar, quem tiver curiosidade. E basicamente nessa pesquisa dizia que muito do que os bailarinos ficam cansados vem por uma série de fatores. Tem o fator alimentação, tem o fator mental, mas muito desses fatores é por conta de um excesso de ensaio, uma falta de descanso e uma falta de preparo e condicionamento específico para bailarinos. E aí, desde então, eu venho em busca desse tipo de trabalho com os bailarinos, para que tanto a prática do balé clássico quanto o corpo em si sejam uma coisa só, para que o bailarino possa dançar mais e dançar por mais tempo. Porque a gente sabe como é que é. A gente sabe que chega um certo período, lá nos 25 anos, 30 anos, que o corpo do bailarino já está completamente destruído. Então a gente precisa quebrar esse tipo de estigma, de que o bailarino ele pode sim dançar por mais tempo, se ele tiver um cuidado e um preparo físico decente no começo da carreira. Então essa é a minha função. Hoje em dia eu trabalho especificamente com bailarinos. Hoje eu tenho desde bailarinos amadores, desde pessoas que dançaram um dia na vida e hoje querem treinar, quanto bailarinos fora do Brasil, que já conseguiram várias conquistas com os treinos, porque é uma troca. Como eu já vivi esse período, eu sei mais ou menos quais são as necessidades que a gente tem. Só que é muito do que o bailarino me traz também. Então, como que é a rotina de ensaio, como que tá o descanso, consegue descansar, faz alguma atividade complementar, faz um pilates, faz uma fisioterapia, já teve alguma lesão? Onde você sente que essa lesão tá doendo? Então é um trabalho bem de formiguinha que vem sendo construído em conjunto, mas que já tem ajudado muita gente. Então hoje eu não estou mais no palco, infelizmente. Gostaria muito de estar. Mas o meu modo de realização hoje é fazer com que os bailarinos possam dançar muito mais tempo e com muito mais qualidade e sem aquela coisa de que dançar com dor é normal. Gente, dor nunca vai ser normal. Dor é uma coisa comum, mas nunca é normal. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha com seus amigos e qualquer dúvida que vocês tiverem, aqui embaixo vão ter as minhas redes sociais, vocês podem entrar em contato comigo, que pra mim é um prazer enorme proporcionar esse tipo de trabalho para todos os bailarinos.